Olá, me chamo José Geraldo de Araújo Silva e apresentarei o trabalho intitulado Adequação de treliça em aço frente a uma nova realidade. Esse trabalho foi originado a partir do instante em que uma treliça em aço sofreu um sinistro e, após a ocorrência deste sinistro, resolveu-se reaproveitar a treliça e relocá-la em um ponto onde o vão seria menor e a possibilidade de queda de árvore também seria reduzida. Aproveitando a oportunidade, optou-se por fazer um retrofit estrutural, adequando a treliça às normas técnicas vigentes. Razões para que seja feita uma adequação estrutural. A adequação estrutural ela pode ser realizada por questões de reabilitação, ou seja, ao longo do tempo, a estrutura sofreu processo de corrosão, onde ela perdeu a resistência e a estabilidade. Alteração de finalidade, quando se tem uma nova finalidade para aquela estrutura. Alterações normativas, quando as normas são revisadas, pode-se fazer o retrofit das estruturas. Ou, no caso da ocorrência de um sinistro este que venha a causar a perda completa da estabilidade ou a perda parcial. Neste caso, refaz-se a adequação estrutural, visando permitir à estrutura a trabalhar com confiança e confiabilidade. O nosso objeto de estudo é uma treliça que tem 130 metros de vão, sendo dois balanços, uma à esquerda e uma à direita, com 20 metros, sendo também que esses balanços são estaiados. A altura total da treliça, 3,5 metros, e a largura, 3 metros. Os módulos que foram fabricados as treliças e a distância entre os montantes é de 5 metros. Bom, do que se trata a treliça inicialmente? É uma indústria química e é por onde tinha a passagem de uma tubulação que levava produtos químicos. A nova finalidade: aumentou-se a produção da empresa e optou-se pelo aumento de número de tubos que passarão na estrutura, aumentando consequentemente a carga sobre o elemento estrutural. Um outro fator é que, quando da ocorrência do sinistro, a norma de perfis leves vigentes já estava ultrapassada. Dentro desta ideia de reaproveitamento de material e retrofit, optou-se por uma nova localização da estrutura e também a adequação à nova norma técnica. Aí temos uma vista lateral da estrutura. Ela está apresentada em meio corte, meia vista. À esquerda temos o sinal de simetria, ou seja, 45 metros de vão, na verdade, equivalem a 90 metros de vão. E à esquerda temos os 20 metros que estão em balanço. Agora temos aí um corte transversal da treliça. A parte inferior temos 3 tubos e na parte superior também mais 3 tubos. Ocorre que inicialmente existiam apenas 2 tubos na parte inferior. Optou-se agora pela colocação de um total de 6 tubos. A nova treliça seria um sistema estrutural de uma treliça biapoiada, mantendo-se o restante das configurações, ou seja, seria mantida a altura de 3.500 milímetros, a largura de 3 metros e ela modulada de 5 e 5 metros. Essas condições foram mantidas devido à necessidade de se aproveitar a parte sinistrada da treliça. Bom, neste caso aí já temos a vista lateral da nova treliça.
e adequada às novas condições de contorno, ou seja, 60 metros de vão e biapoiada, não existindo, portanto, os balanços. Metodologia de projeto. Quando da opção para a elaboração do novo projeto, entendeu-se que deveriam ser pesquisadas todas as necessidades da indústria, o que fosse necessário para ser transportado. Uma vez que a causa do sinistro foi o vento agindo juntamente com a chuva e a consequente queda de uma árvore sobre a estrutura, verificou-se com rigor as cargas devidas ao vento. Outra carga que as pessoas dão um pouco valor são as cargas de manutenção, ou seja, equipamento, maquinário, pessoas. E elas foram consideradas neste caso. E verificou-se também as duas normas brasileiras de estrutura metálica, ou seja, a primeira, NBR 14623, que fala sobre perfis leves, e a segunda, a NBR 8800, que especifica os condicionantes para projeto, cálculo e montagem de estrutura metálica em perfis pesados, ou seja, chapas com espessura maior ou igual a 6,3 milímetros. Na fabricação, para que a fabricação ocorresse a contento, foi necessário verificar as condições das peças que seriam usadas, ou seja, se elas estavam em condições estruturais, se realmente poderiam ser utilizadas. Separaram-se as melhores peças, comprou-se novas peças. Após a estrutura estar completamente recuperada e reforçada face aos novos esforços, fez-se a pré-montagem da mesma e a soldagem dos reforços. E a partir disso, realizou-se um teste de carga, onde comprovou que a estrutura era estável aos novos esforços, né, que estariam atuando na mesma. Agora um relato fotográfico. À esquerda, temos o içamento da parte que for afetada, o vão, né? São vãos de 12 metros, ou melhor, partes de 12 metros, onde pode-se observar, mesmo tendo pintura, o elevado estado de corrosão da estrutura. Na peça direita, observa-se que a diagonal está empenada. Essa diagonal ela foi trocada. Novamente, vista da peça com alto grau de ferrugem, né, apresentando alto grau de ferrugem, de sorte que o material, mesmo sendo saque, ele formou a pátina e em alguns pontos apresentou ferrugem. A foto à direita apresenta o reforço que fora colocado na estrutura. Um dos reforços, né? Detalhes também da fabricação, a estrutura já bem pré-montada, no momento que foi realizado o teste de carga. Na foto à direita tem outro módulo separado, que está sendo industrializado para colocação do reforço. A estrutura, após a montagem, a pré-montagem e execução do teste de carga, passou pelo jateamento, né? E pelo processo de pintura de base, ou seja, pintura de fundo na cor vermelha. Temos aí a colocação da estrutura já completa, pintura de fundo na cor azul, pintura de acabamento na cor azul e a estrutura já em sua fase final de montagem. Concluindo, após a conclusão dos trabalhos de recuperação, pode-se com certeza afirmar que o registro histórico de toda e qualquer construção, quer seja ela estrutura metálica ou em concreto, é fundamental, pois quando há necessidade de uma intervenção, terá-se o histórico da estrutura, o que economiza tempo e dinheiro.
Quando se trata de um projeto de uma estrutura, é fundamental que se conheça o entorno da estrutura para ver as possibilidades de montagem e também as possibilidades da ocorrência de um sinistro. Provou-se mais uma vez que o aço, ao contrário do concreto, pode ser reutilizado. Também ficou patente, pelas condições que foram encontradas após o sinistro, que toda e qualquer estrutura necessita de uma manutenção periódica e que sejam notados todos os itens que foram modificados. E que a fiscalização ela deve ser participativa, sendo uma constante durante o projeto, durante as possíveis intervenções e durante também a fabricação e montagem da estrutura. Quando se diz fiscalização participativa, a ideia é de colaborar e não de apenas apontar erros que foram encontrados, mas também procurando apontar soluções. Estão aí as referências, né? As 3 normas que foram citadas lá em cima: norma de vento, de perfis leves e de perfis pesados. Deixo aqui o meu muito obrigado. Embaixo o meu contato, josé.gas@aluno.ufop.edu.br, e vida longa ao Simpar.